Vamos lá, pessoal. Só cuida de Exu quem tem dinheiro. Ó, só cuida de Exu quem tem dinheiro. Só trabalha com Exu quem tem dinheiro. E eu vou explicar para vocês o porquê. Na verdade, isso foi algo que eu escutei, tá? Nas redes sociais, inclusive por um pai de santo, tá? Falando que quem não tem dinheiro não trabalha com Exu. Porque para trabalhar com Exu, para cuidar de Exu, tem que ter dinheiro, para cuidar da espiritualidade. E não foi só isso. Disseram também que para trabalhar com os orixás, tem que ter dinheiro. Vamos lá. Isso aqui é o dinheiro de Exu. Eu vou explicar no final como você fazer algo também para trazer prosperidade para a sua vida, para você melhorar financeiramente. Eu vou explicar, vou ensinar algo bacana aqui para vocês. Então, acompanhe do início ao fim. É claro, dá aquela curtida, compartilha com um amigo e não esquece, aquele amigo que está planejando ali, cuidar de Exu, trabalhar com Exu, Pombogira, compartilha com ele, para ele já ficar atento e não cair em lorota. Vamos deixar aqui e vamos começar com o básico. Eu escutei assim e me fizeram a pergunta. Patrick, para cuidar de Exu, para trabalhar com Exu, precisa, ou seja, tem que ter dinheiro? A resposta foi o seguinte, isso vai depender. Porque se a gente for parar para analisar, pessoal, vamos pela lógica do simples. Há centenas de, vamos colocar aí, há centenas de anos atrás, quando os negros chegam aqui no Brasil e começam a cultuar ali os seus ancestrais, cultuar as suas divindades, cultuar os seus nigangas, consequentemente também cultuando espíritos de pessoas que já desencarnaram, ou seja, as entidades. Vocês acham que esses negros escravizados, você acha que eles tinham isso aqui? Você acha que eles tinham isso aqui para poder cultuar o sagrado deles? Mas Patrick, não sei o que, blá, blá, blá. A resposta é não, gente. Não precisa de ir muito longe. A resposta é não. Negros escravizados trabalhavam forçados sem ganhar dinheiro. Isso todo mundo sabe. E mesmo assim, eles cultuavam os seus ancestrais. Então, para a gente iniciar, eu posso dizer para vocês, essa coisa de alguns falarem que para cultuar Exu, para trabalhar com Exu ou com os orixás precisa de dinheiro, ou tem que ter dinheiro, isso é uma grande falácia. Tá? A gente tem que compreender isso. Mas vamos agora para algumas questões, tá certo? É claro, cuidar de Exu e trabalhar com Exu são coisas diferentes, tá? Vamos dar um exemplo. Cuidar de Exu é ali você fazer firmeza, você ter uma devoção, ter um altarzinho ali onde você coloca Exu, onde você faz suas firmezas, suas pequenas oferendas, tá bom? Isso é o cuidar de Exu. É estar ali, é ter aquela devoção, é ter aquele cuidado, tá bom? O trabalhar com Exu já está mais agregado, você dentro de um terreiro, incorporando, dando passagem para essa entidade. Isso seria o trabalho. Então vamos separar dessas duas formas, tá bom? Vamos começar pelo básico. Cuidar de Exu. Tem que ter dinheiro? O mínimo. Sim, você vai precisar de um mínimo ali, você vai precisar do básico. É claro, isso aí é uma questão também de lógica. O que é o básico, Patrick? Gente, o básico para cuidar de Exu aí na sua casa, vela. Só. Esse seria o básico. Cuidando de Exu, e olha que eu estou falando muito, não precisava, se for parar para analisar, a gente não precisa nem da vela, a gente pode ter só um espacinho ali na sua casa, nem a vela você iria precisar, mas vamos colocar aqui o basicão de tudo, a vela seria o básico para você cuidar de Exu, mas como, Patrick? Separa um espacinho na sua casa, um espaço reservado, aquele espaço vai ser o espaço onde você vai cuidar de Exu, onde você vai entrar em conexão com ele. Então, naquele espacinho, você acende a vela e faz ali seus pedidos, seus agradecimentos. Você vai louvar Exu naquele espaço.
A vela acesa, ela vai servir para potencializar essa conexão entre você e Exu. Simples. A vela. Então você não precisa de muito. Você não precisa de riquezas para cuidar de Exu. Não, Patrick. Entendi. Mas eu quero eu quero cuidar de Exu de uma forma um pouco mais específica. Então vamos aqui. Olha, são coisas que você não vai precisar de horrores, de dinheiros, de riquezas. Vela, bebida. Mas, Patrick, bebida é caro. Sim, gente. Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos a bebida dos Sete Chaves, que é um whisky, tá? Esse whisky aqui, ele custa em média R$90, 90, R$100. Enfim, mais ou menos esse valor. 90, R$100, certo? A bebida dele. Para você que não tem muitas condições de comprar uma bebida de 100, 200, R$300, gente, compra uma bebida mais barata, uma cachaça, uma aguardente, uma bebida mais barata que você vai encontrar ali por R$10, R$15. Pode comprar em menos quantidade. Mas o Exu não vai achar ruim. Isso eu estou falando o básico. É claro que você pode dar uma bebida de R$1.000, você pode agradar Exu com uma bebida de R$3.000. Eu estou falando o básico. Um copinho e serve ali no copinho junto com a vela. Simples, não precisa de muito. Outra coisa, não, Patrick, eu quero cuidar de Exu de uma forma mais específica. Você vai lá e troca uma imagem para simbolizar ali a entidade no qual você está cuidando. A imagem em torno ali dos R$70, R$100, tá bom? O que eu quero dizer, para cuidar de Exu, você não precisa de muito. O que você precisa é fé, é devoção, é cuidado, é firmeza, é concentração, tá? E é conexão, que às vezes isso você vai ter apenas com uma vela, não precisa de muito. É claro, você pode fazer a mais? Claro que pode. A maioria das pessoas fazem a mais. A maioria das pessoas servem uma bebida, a maioria das pessoas fazem uma pequena oferenda com dendê, com padê, às vezes com frutas, às vezes com outros elementos, mas são coisas simples. Você não precisa ali de riquezas para fazer isso, mas é claro que você pode também. Pronto, isso seria o cuidar de Exu, tá bom? Simples e fácil. Agora vamos para o outro fato. Para trabalhar com Exu ou para incorporar Exu, você tem que ter dinheiro. O que diriam os negros antigamente que trabalhavam com seus ancestrais, que davam passagem para os seus ancestrais, ou seja, que incorporavam os seus ancestrais nas senzalas? O que diria para esses negros que trouxeram a religião? Falar para eles que se não tem dinheiro, você não pode trabalhar ali com as suas entidades. Eu acho que eles devem estar chorando ou revirando ali, né, debaixo da terra ou lá no plano astral. Só pode. Gente, vamos lá. Você também não precisa de muita coisa. O que acontece hoje em dia é que a questão da modernidade e do ego está muito grande. E isso faz com que pessoas de fora imaginem ou pensem que para trabalhar com uma entidade eu preciso de riquezas. É claro, a gente tem que entender o quê? Para incorporar, para trabalhar com o Exu, é claro que você vai ter às vezes um custo um pouco maior hoje em dia, tá? Isso devido à preferência da entidade, isso devido ao que a entidade vai utilizar nos trabalhos. Mas a gente tem que compreender que a entidade não precisa de coisas mirabolantes, como a gente vê muito hoje em dia. Há um tempo atrás, pelo menos aqui dentro da casa, aqui dentro do terreiro, é desta forma. Para a entidade trabalhar bem simples. Uma roupa simples, pode ser uma roupa branca ou uma roupa preta, da preferência da entidade, simples, não precisa de 1001 coisas, e pronto, a sua entidade vai trabalhar, a sua entidade vai incorporar. Porque para a entidade pouco importa a vestimenta. Pouco importa se é uma vestimenta de 5.000, de 10.000, de 40.000, ou de R$100, de R$40. A entidade ela vem com a intenção de trabalhar e de auxiliar aqueles que precisam. Ou você vê
assim, uma entidade simples, toda de preto ou toda de branco, você não dá tanta validez, você não dá tanta credibilidade. Mas você quer dar credibilidade para uma entidade assim, ó, que vai estar aparecendo aqui do lado, cheia de paetê, que paga 1.000. Não sou contra, deixando bem claro, quem gasta muito dinheiro com a entidade. Ao contrário, se você tem condições de dar coisas boas e caras para sua entidade no momento que ela está incorporada, ok. Só que você tem que compreender que dar essas coisas para a entidade não vai fazer a sua entidade ficar mais forte, melhor, mais superior aos outros. Isso são apenas materiais. E vamos lá, como eu estava explicando. Por que trabalhar, incorporar com a entidade, às vezes, hoje em dia, você pode ter um gasto maior? Primeiro, não há uma obrigatoriedade de você dar coisas mirabolantes para as entidades. Como eu dei o exemplo. Antigamente, ali na época dos negros, eles trabalhavam ali com as suas entidades sem esses paetés, sem essas 1.001 coisas que existem hoje em dia. É claro, os tempos mudaram. Então, hoje, a gente vê a necessidade de dar alguns elementos para as entidades. E, consequentemente, dando esses elementos, conforme o tempo foi mudando, a gente vai ter um custo. Exemplo, antigamente, ali no período da escravidão, as entidades, os orixás, quando chegavam, só dando um exemplo, tá? Não utilizavam cartola, não utilizavam chapéus como usa hoje em dia. Hoje em dia, a acessibilidade ficou mais fácil, tá? Para encontrar isso, né? E para utilização. Então, as entidades hoje em dia utilizam, é claro, não todas, eu estou dando só um exemplo aqui. Então, é claro, você às vezes vai ter um custo com chapéu, com pano de cabeça, por aí vai indo. Depois nós temos a questão de outras coisas. Exemplo básico, vamos mostrar aqui. Ó, uma capa. Isso aqui é uma capa, ó. Essa aqui é uma capa de veludo, tá? De um lado é veludo, do outro lado é cetim. Ó, isso aqui também tem um custo. Ah, mas isso é obrigatoriedade? O Exu tem que usar? Se ele não usar, ele não trabalha? Não. O Exu, ele pode trabalhar sem a capa. Sim, o Exu, que é Exu de verdade, que vem para trabalhar, que vem para auxiliar os outros, que vem para realizar um trabalho, ele vai trabalhar sem a capa, se caso for necessário. Ou se caso o médium dele não tiver condições. Mas é claro, hoje em dia, é claro que eles vão optar por utilizar uma capa, porque hoje ficou mais fácil. Hoje existe essa facilidade. O que a gente não pode confundir é obrigatório? Não é obrigatório. E a própria entidade sabe disso. A sua entidade, para você que incorpora, ela não vai pedir para você uma capa de veludo, uma capa de 10 mil reais, se você não tem condições. Então, tem tudo isso. Então, hoje em dia, sim, para trabalhar com uma entidade, vai ter um custo. Mas esse custo não é uma obrigatoriedade para aqueles que não têm condições. Que eu quero, além disso, é claro, estou falando de alguns materiais, capa, cartola, chapéu, aí a gente vai ter guias, a gente vai ter bebidas que as entidades utilizam no trabalho, a gente vai ter copos, taças, ou seja, charuto, diversos elementos que a entidade vai utilizar quando trabalha. Só que a gente também, se a gente for dizer o seguinte, até mesmo para trabalhar com o Exu, incorporar Exu, eu não preciso de muito. Eu preciso apenas do corpo, de uma veste que seja adequada e dos materiais básicos que a entidade vai utilizar para poder realizar o seu trabalho. É claro, ninguém vai dar só o charuto, a bebida e a vela. Hoje em dia existe, como eu disse, a facilidade para dar um chapéu, a facilidade para dar uma capa, mas você pode sim, como muitos terreiros, hoje em dia, que é só roupa branca ou preta, como aqui, simples.
e o básico ali para a entidade, porque a função da entidade ou o propósito dela é trabalhar e não ficar ali com o ego, né? Porque hoje em dia, o que a gente percebe? Hoje em dia é mais ego e não da entidade, tá ok? Não é da entidade. Se você olhar certas vestimentas aí que as entidades utilizam, entre aspas, você percebe que isso não é da entidade, isso é do próprio médium. Como eu disse, não que seja errado dar o melhor, dar o mais caro para a entidade, mas a gente consegue perceber que muitas das vezes o ego do médium passa muito à frente da entidade. Como eu disse, a entidade ela não está se preocupando com essa questão do material, se é o melhor, se é o mais caro. Ela não está se importando muito com isso. Ó, só para vocês terem noção, hoje em dia tem entidade ganhando um iPhone, não é? É brincadeiras à parte, mas a gente consegue perceber que muitas das vezes não são necessariamente as entidades. Então, eu posso resumir que para trabalhar ou cuidar de Exu, você não precisa ser milionário. É claro, você vai precisar do básico, você vai precisar do mínimo. Esse mínimo tem um custo, mas eu tenho certeza que todos vão ter condições para isso. Então você não precisa de riquezas, de grandes riquezas, de fortunas para cuidar de Exu ou para trabalhar com Exu ou com qualquer outra divindade. Entenderam? Então compartilhe esse vídeo aí com seu amigo. Aquele amigo que está achando, nossa, agora eu vou ter que cuidar de Exu, vai ser muito caro. Será que é bem assim? Se a gente for estudar, não vai ser, né? Então compartilhe esse vídeo com seu amigo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para alertar o povo. E não esquece, se inscreva no canal. A gente está chegando a 1 milhão de inscritos. E para chegar até lá, contamos com a sua ajuda. Se inscreva e compartilhe. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.